Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 8, esse é o terceiro vídeo. Então deixa eu só voltar para aquela ideia do mestre José Amaro se libertando em seu trabalho, porque eu não sei se deu para perceber, eu acho que eu escondi bem no vídeo, quando eu estava desenvolvendo a ideia, eu ouvi uns passos aqui, eu fico sozinho aqui no CCI, a escola é enorme e eu fico sozinho no domingo. E aí eu vi uns passos, eu falei, ixi, entrou alguém aqui, mas pensei, não, vou disfarçar e terminar o vídeo. Aí terminei o vídeo, era só uma pomba andando em cima do toldo aqui que tem na frente da minha sala de aula. Então, a despeito da pomba, vamos tentar recuperar. Então, vamos só destrinchar um pouquinho mais essa ideia de se libertar no trabalho. Repare, eu não estou dizendo com isso que o mestre José Amaro, se ele for injustiçado pelo senhor de engenho, ele não tenha que lutar por seus direitos, etc, etc. Não é nada disso, não. Eu tenho por experiência própria, quando a gente fala para as pessoas esse tipo de coisa, as pessoas acham que por eu defender a responsabilidade que o indivíduo tem sobre suas ações, as pessoas acham que por eu defender isso, eu estaria isentando, sei lá, quem quer que estivesse cometendo alguma injustiça. Não é esse o ponto. E aí a pergunta poderia até ser assim: como que você quer que ele se dedique ao trabalho dele se se ele está num lugar onde humilham ele, etc, etc. Bom, a gente poderia conversar sobre isso, mas repare o que o narrador nos mostra, né? Toda vez que ele pensa sobre o senhor de engenho, toda vez que ele pensa sobre a família dele, toda vez que ele se coloca em comparação aos outros, né? Eu poderia ser grande, né? Estou aqui com essa mulher desgraçada que me faz ser pequeno. Os senhores de engenho são grandes, eles têm todo o poder, eu não tenho, etc. Toda vez que ele se coloca em frente ao outro, o modo que ele se coloca em frente ao outro é sempre um modo doente, né? A maioria das vezes é um modo doente, né? Um modo de rancor, um modo de raiva. Com o trabalho dele, não. Isso é importante, tanto quanto o trabalho dele, quanto com a natureza, por exemplo. Ele sai para caminhar e ele se liberta. E o interessante é que nos dois casos ele se liberta para fora dele, ok? Lembre-se, eu não sei se eu já falei nesses vídeos aqui ou em outra série de vídeos, é muito difícil às vezes nos libertar dessa caixa escura feita de espelhos, onde a gente muitas vezes se prende, né? Então não há nada heróico, há nada fantástico para se fazer aqui. Eu sou um celeiro, eu bato sola e eu vou fazer isso muito bem, né? E aí nisso já dá uma sensação de honradez e parece que as coisas já se acertam só nisso, né? Eu posso não ser muita coisa, mas o meu trabalho é muito bom, né? E eu me vejo no meu trabalho, né? E perceba, isso pode acontecer com todos nós, né? A partir do momento que nós nos esquecemos de nós mesmos, a gente, em vez de pensar em nós mesmos, a gente pensa em alguma outra coisa, né? Quer seja uma paisagem que eu estou admirando, quer seja no trabalho que eu estou fazendo, quer seja uma atenção que eu estou dando ao outro, não no modo rancor, é claro, nem no modo raiva. Eu acabo me libertando de mim mesmo e me encontrando para fora de mim mesmo, né? Sei lá, vamos sempre, lembre-se o meu conselho, vamos levar para o lado mais pessoal possível, né? Isso daqui não é um livrinho, isso daqui é a nossa vida, né? Então, por exemplo, o fato de eu lutar, meu caso específico, né? Para não pensar, por exemplo, mas tem tanta gente aí com fama, tem tanta gente aí com milhares de seguidores, e se eu fosse para esse caminho, cada vez mais eu prendi em mim mesmo, né? Por quê?
Porque o que é importante aqui, nesse meu raciocínio, perceba o perigo disso. E eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou liberto disso, né? Que eu sou uma pessoa evoluída. Estou dizendo que é esse o tipo de luta que eu tenho que enfrentar, né? Olha o perigo. Se eu acho que é isso que é importante, né? Sei lá, o número de inscritos que eu tenho, o número de alunos, o quanto que eu sou reconhecido, o centro da minha atenção vai ser o meu reconhecimento. O centro da minha atenção vai ser a minha imagem, né? Se isso for verdade, tanto faz se eu faço algo bom, profundo, ou algo mais ou menos, ou algo bem apelativo. O importante é que essa minha imagem cresça, né? E olha que interessante, a partir do momento que eu gasto o meu esforço com isso, para promover a minha autoimagem, ou seja, mais inscritos, mais elogios, ou o que quer que seja, eu me perco de mim mesmo. Eu já não sou quem eu realmente tenho que ser. Em outras palavras, eu não sou quem eu sou realmente, né? Se por um outro lado eu penso, não, isso é, tudo bem, é legal, mas não é isso que é o importante. O importante é, por exemplo, no meu caso, né, o importante é servir o livro, servir o fogo morto, de forma que tanto eu quanto você possamos entendê-lo melhor. Mesmo que isso faça com que eu seja digressivo muitas vezes, mesmo que isso faça com que os vídeos fiquem muito longos, mesmo que isso faça com que haja silêncio, eu fico titubeando, etc. Porque eu ainda estou me esforçando ali para entender o que o livro quer nos dizer. Se eu assumo tudo isso, e essa é a minha missão, a despeito do que isso vai gerar para a minha autoimagem, acontece o que acontece para mim, por exemplo, acontece agora. Eu encontro a mim mesmo. Só que eu encontro a mim mesmo não olhando para mim. Eu encontro a mim mesmo olhando para o fogo morto, né? E isso acontece com um jardineiro que realmente é jardineiro, né? A função dele é ser jardineiro. E ele sabe disso. Então isso acontece com um jardineiro. Isso acontece com um celeiro aqui, como o mestre José Amaro, né? A liberdade para fora, não a liberdade para dentro. A personalidade, olha que troço louco, né? A personalidade você encontra não pensando em você como indivíduo. Você encontra a tua personalidade abrindo mão de você mesmo. Olha que troço louco, né? Sei lá, como os grandes autores que querem só aprender com os grandes mestres, né? Fica mais óbvio isso na pintura, né? Acontecia lá um discípulo de um grande mestre que ficava lá só imitando o grande mestre. E justamente porque ele abria mão de si mesmo, ele aprendia aquelas coisas e encontrava a si mesmo, né? Diferente dos nossos artistas pós-modernos que querem só se encontrar a si mesmo, olham só para si mesmo. Estou falando do mau artista pós-moderno, claro que deve ter gente boa, né? Não é esse o ponto. Bom, revia-se na peça bem cuidada que preparara. A manhã era de sol quente, vinha um mormaço de terra seca que soprava com violência. Folhas secas voavam nos redemoinhos, na estrada subia poeira em nuvens. Tudo aquilo aquecia o entusiasmo do mestre. Pegou no martelo para amaciar a sola dura com o tempo, pelo abandono dos seus dias de doença. O peso do instrumento era como se fosse de quilos. Pegou com força, e na casa do mestre estrondou o primeiro golpe como um tiro seco no silêncio. As mãos perras, lembra, a gente já viu, né, como se fossem enferrujadas, foram-se aos poucos voltando ao que eram, e o ritmo do trabalho deu outra vez à tenda a sua velha fisionomia. O mestre batia forte, cortava rápido, gemia nos instantes em que mais se concentrava, e a vida era a mesma. Já agora o martelo era mais leve. Uma coisa curiosa, não pensava mais na filha. A doença de Marta libertara-o daqueles pensamentos tristes de sua irritação contra ela. Desde que a sentiu perdida, era como se a tivesse como morta. Deixara de existir para ele como criatura. Porque eu acho que o ponto aqui é o seguinte: não há mais nada agora que o mestre possa fazer pela Marta. Não é mais culpa do mestre.
Não é ele que está sendo negligente com a filha dele, né? A filha dele chorando, resmungando a todo tempo, é como se fosse, lembra-se que cortava a alma dele, assim como corta quando a Sinhá o ignora, né? Por quê? Porque algo diz, você está errando, você está fazendo alguma coisa errada, você não deveria de estar fazendo isso, né? E isso, é claro, machuca, principalmente um ego como o ego do mestre José Amaro, que é um ego extremamente frágil. Uma pessoa agressiva desse modo tem um ego muito, muito, muito frágil, né? Só que, se a Marta endoideceu, é como um animal, não tem nada que você possa fazer. Ele fez o que podia fazer, deu uma surra enorme nela. Ela não melhorou, não tem nada, não é mais culpa dele, é só um animal que está lá gritando, né? Não mais lhe doíam os gemidos, os choros, as gargalhadas da filha. O mestre queria trabalhar naquela manhã de setembro, com a ventania cortando com um bafo quente. Seu pensamento estava entregue à obra que seria um primor. Olha que o modo como o narrador nos conta isso, né? Seu pensamento estava entregue à obra que seria um primor. Era de sua obra, daquilo que ele tirara das tiras de sola, que formara com a quissé, com a faca, com as suas agulhas, com as suas mãos. E assim esteve até a passagem do trem. Okay? Essa é a minha obra. Olha que bonito. Primeiro era só uma sola, um monte de sola, né? Sei lá, o que você vai fazer com essa sola? Né? Tudo duro, tudo fora de forma. E de repente o mestre começa lá a trabalhar com a sua faca, com o seu martelo, com a sua agulha. E começa a aparecer uma cela, coisa mais linda na cela. É um milagre de quem faz alguma coisa, né? Poderia aplicar isso para tudo. Sei lá, só um monte de farinha, tem um pouco de açúcar, tem uns ovos ali, uma água. Se você colocar tudo na boca vai ser horrível. Mas aí a cozinheira começa, coloca as coisas na ordem certa, mistura aquilo que tem que ser misturado com aquilo outro, coloca no forno na temperatura certa, tira, dá mais uma trabalhada ali e de repente é um bolo. O que era só um monte de farinha, um monte de coisa. Poderia fazer isso com um carpinteiro, etc. E assim esteve até a passagem do trem. Ouviu o apito da máquina, o rumor do bicho na linha. E sem que tivesse procurado, a imagem do capitão Antônio Silvino apareceu na sua cabeça. Lembrara-se de Alípio, que ontem estivera lhe dando notícias do homem. Aquele apito de trem fizera pensar no tenente Maurício. Este podia levar a sua gente para onde quisesse, correr de Itabaiana para o Ingá em 2 horas. Podia dispor da ligeireza do trem, enquanto o outro vencia sempre escondido, marchando no escuro. Vencer um terreno é percorrer esse terreno, né? Tinha que vencer sempre escondido, marchando no escuro. Alípio lhe falara na safadeza de Laurentino. Não podia compreender como um homem pobre fazia aquilo. O capitão não perseguia a pobreza, não ofendia as moças solteiras, não matava inocentes. E porque Laurentino se punha do lado do tenente, era a ruindade do cabra. Alípio queria entrar para o bando. Tinha uma mãe que chorava por ele. Dera conselho para que seguisse a sua vontade. Teria feito mal? Afinal de contas, ele servia aquela mãe, a família. Fizera mal. Deixasse que o homem tomasse o seu destino, mas que o fizesse com as suas próprias pernas. Alípio era homem que não nascera para viver em cima de uma carga como um pobre almocreve. Era homem para a luta. Tinha fogo no sangue. Se fosse para o cangaceiro... Não, se fosse cangaceiro... Não, desculpa, eu estava certo da primeira vez. Se fosse para cangaceiro, era porque nada podia parar o seu desejo. O capitão precisava de homem que fosse como ele, duro, sério, capaz de matar, sabendo dos outros cantos do estado como ninguém. O negro passarinho, na vazante, cantava. Aquele negro parecia outra criatura. Há mais de um mês que não bebia e dera para trabalhar. Era o espanto de todo mundo. O que teria acontecido com o passarinho? Ali vinha ele perguntar pela saúde, comer o seu prato de feijão e falar do capitão Antônio Silvino.
Saberia ele que aquele saco de farinha, que aquela manta de carne, que aqueles cartuchos de cigarro seriam para o bando? Havia-lhe dito que era para o comboio de aguardenteiros de Alípio. O mestre alarmou-se com o pensar naquilo. O negro beberia uma cachaça e daria com a língua nos dentes. Por isso Alípio lhe chamara a atenção para ele. Vivia passarinho cantando o dia inteiro. O cego Torquato há muito que não lhe aparecia. Desde o domingo em que lhe ensinara o remédio que desaparecera. Aquele cego sabia de coisa, porque sem que lhe tivesse falado em nada, tocara no capitão Antônio Silvino, dando a entender que estava dono dos segredos de Alípio. E passando de um pensamento para o outro, o mestre lembrou-se dos recados do coronel Lula. No outro dia se botaria para a Casa Grande para saber o que pretendia o velho. Mas o que quereria dele aquele maluco? Lembrou-se de Floripes, lembrou-se das ameaças do Espoleta, do senhor do engenho, e começou a compor uma situação entre ele e o coronel. Não era homem para aguentar gritos de ninguém. Sinhá batia a carne de Ceará no pilão. E as palavras da filha chegavam como uma chuva de janeiro, num rompante danado, e passavam de repente. Não lhe doíam mais nos ouvidos os gritos de Marta. Doíam mais a palavra mansa de Sinhá, aquele falar de seda que parecia cortá-lo, como a sua quissé afiada. A velha fugia dele, não o procurava mais para lhe falar, para trocar ideias sobre Marta. Andava com o propósito de mandar a filha para Tamarineira. Tamarineira seria como se fosse o Pinel, no Rio de Janeiro, que depois chegou até virar sinônimo de louco, né? Que é um hospício. Tamarineira é um hospício no Recife. Ouviu a conversa com a comadre Sinhá. Sinhá tinha medo do hospital dos doidos. Tinha dó de mandar a filha para sofrer no meio dos outros. Todos achavam que era o único jeito, e a velha só pensava nisso. Quando falava com ele, era como se tratasse com um inimigo. Nunca mais o olhara de frente, nunca mais ouvira de sua boca aquele Zeca. Ela era a culpada de tudo. E quando pensava nessas coisas, surgiu na cabeça o seu compadre Vitorino. Vinha na égua... surgiu na estrada. Quando pensava nessas coisas, surgiu na estrada o seu compadre Vitorino. Vinha na égua magra com a cabeça ao tempo, toda raspada. Saltou para uma conversa e estava vestido como um doutor, de fraque cinzento, com uma fita verde e amarela na lapela. O mestre José Amaro olhou espantado para a vestimenta esquisita. Deixa eu só ver alguma nota que eu coloquei. Bom, sobre o Pinel, né? Foi fundado no Rio de Janeiro em 1937. E eu coloquei aqui: mestre José Amaro sente raiva da própria mediocridade. A mulher, a filha, os grandes o lembram da sua baixeza. De que ele corta a sela para um camundongo qualquer. Só se liberta no trabalho, no luar, nas plantas.